mais um vídeo do canal Florigel Prof. Não se esquece de ativar o sininho, dar o like e se não tiver inscrito, por favor se inscreva, beleza? Vamos lá então, vamos falar um pouco de geografia da população, crescimento e estrutura da população. Dois conceitos que são vitais para isso. Crescimento vegetativo corresponde à diferença entre natalidade e mortalidade de uma determinada área. Pode ser município, país, você vai pegar e vai diminuir a mortalidade. Tá? Lembrando que o nascimento é de crianças, de bebês vivos, ou seja, nascidos vivos, beleza? O crescimento populacional, o demográfico, está ligado a dois fatores, ao crescimento vegetativo e a taxa de imigração. Tá? A taxa de imigração a gente tem que ter a noção que é tanto a saída quanto a entrada de população, beleza? Tanto a imigração, que é a entrada, quanto a saída, que é a emigração, beleza? Então são dois conceitos vitais para a gente poder já começar a falar de população, beleza? Tanto de municípios, quanto de estados, países, e qualquer território que você, qualquer recorte que você for fazer territorial, você pode fazer esse tipo de análise, beleza? A gente vai falar um pouco demográfico, tá? A primeira fase da transição demográfica, de natalidade e de mortalidade elevadas. Então, é aquele país que nasce muita criança e que também morre muita gente, tanto adultos, quanto idosos, quanto crianças, beleza? Então, a gente vai ter uma... É difícil até dizer isso, mas uma rotatividade de população muito grande. Um crescimento populacional pequeno, porque as taxas são muito próximas, tá? Tanto a de natalidade quanto a de mortalidade. Então, esse crescimento vai ser muito pequeno, beleza? A segunda fase da transição demográfica, a gente vai ter 1, 2, 3 e tal. A gente vai falar sobre a queda da taxa, beleza? Então, assim, essa queda da taxa de mortalidade, a gente vai poder relacionar, a gente tem como relacionar a melhoria na medicina, a melhoria na farmácia, nos medicamentos, a melhoria de qualidade de vida, de renda da população, tá? De saneamento básico. Isso tudo faz com que a população possa viver mais e melhor, uma melhor qualidade de vida, beleza? Então a gente vai ter nesse momento um grande crescimento populacional, tá? Ou conhecida também como boom demográfico, beleza? Ou baby boom, show? Explosão demográfica e tudo mais. A terceira e quarta fase, a gente vai ter a manutenção da baixa taxa de mortalidade acompanhada da queda da taxa de natalidade, ou seja, a diminuição também do número de nascimentos. Esse menor número de nascimentos está estritamente relacionado à inserção da mulher no mercado de trabalho. Então, aqueles países que têm grande número de mulheres inseridas no mercado de trabalho, trabalhando, ganhando, recebendo seus salários, botando essa mulher para consumir também, ela vai pensar 1000 vezes em ter filhos. Tá? Quando tem, é 1 ou 2 no máximo. Tá? A gente vai voltar a ter um baixo crescimento populacional. E também, nesse momento, tá? Um aumento no número de idosos. Tá? Daqui a pouco a gente vai falar sobre pirâmide etária e a gente vai ver que são países como a Alemanha, como Itália, tá? Que vai ter um baixo número de nascimentos, mas também um aumento no número de idosos. Tá? Isso é muito importante a gente ressaltar, porque os investimentos do governo nos setores da economia e também na estrutura do país vão depender muito disso também. Aqueles países que têm grande número de natalidade, o governo vai investir, deveria investir mais em educação. Tá? Aqueles países que têm grande número de idosos, o país deve investir também pesado em hospitais, na qualidade farmacêutica, no acesso a medicamentos, na qualidade de vida dos idosos, atividades pós-aposentadoria. E aqueles países que têm um grande número de idosos e um grande número de trabalhadores, tá? A gente vai ter que investir também na criação e manutenção dos empregos. Não adianta nada a gente criar empregos, o cara está empregado 2, 3, 4 meses e ser mandado embora. A manutenção dos empregos é tão importante quanto a criação dos empregos. Pena que pouco se fala nisso
em programas de governo, né? Eu quero diferenciar aqui, não querendo entrar em tema político, mas já entrando, existe uma grande diferença entre programa de governo e programa de país. Tá? O programa de governo ele vai delimitar em 4 anos do mandato do cara. O programa de país, ele quer, nesses 4 anos, ou nos 8 anos, onde tiver reeleição, ele quer entregar um país já em andamento, já se desenvolvendo. Então, assim, existe uma diferença básica entre uma coisa e outra. Tá? É importante dizer isso em geografia da população, porque é através do governo que a gente vai ter investimento em áreas. Na fase da transição demográfica, a gente vai observar uma manutenção da baixa taxa de mortalidade, pela alta qualidade de vida, pela renda, por tudo que a gente já debateu, pelo acesso a métodos e práticas hospitalares muito interessantes, tá? Acompanhada da queda exagerada da taxa de natalidade. Ou seja, a gente vai ter, na realidade, é difícil dizer isso, mas um crescimento negativo ou uma redução, que seria mais redondo, mais correto, vamos dizer assim, uma redução da população. Ou seja, morre mais gente do que nasce. Tá? A galera definitivamente meio que para de ter filhos. É normal você ver uma família entre um casal, tá? E sem filhos. Cada um com o seu trabalho, cada um com a sua renda. Normalmente essa renda vai ser alta. É o caso especial, por exemplo, da Alemanha, do Canadá, tá? Da Suécia. E a gente vê até de vez em quando aí no Facebook algumas coisas bem interessantes. Por exemplo, cidade na Suécia oferece salário para quem case com suas mulheres. Tá? É meio que caô, é meio que mentira isso, mas reflete um pouco da realidade desses países. Tá? Porque você vai ter, por exemplo, uma desproporção entre homens e mulheres, no número, na quantidade, tá? Como já existe em vários países, mas nesses países é mais acentuado. Alguns desses países são meio que contra a imigração, mas entram numa dualidade que precisam da imigração para fazer certos serviços, tá? Principalmente serviços de base, tipo obra, construção, garçom, garçonete, tá? Porque a população é tão desenvolvida, tão estudada também, o acesso à educação é muito farto nesses países, como a Alemanha, como o Canadá. Então a galera não aceita certos tipos de trabalho. Não que seja indigno, só que paga pouco, o cara estudou, o cara quer ganhar muito. Né? E o cara é qualificado para as vagas de emprego que vão surgindo. Então, esses postos de trabalho mais básicos, né, que pagam menos e tal, são reservados muitas vezes a imigrantes. O Canadá é um grande exemplo disso. No Canadá, até certo tempo atrás, você tinha que fazer uma prova de proficiência linguística. Tá? Então, essa prova já caiu por terra. Ainda existe uma certa exigência para se entrar, tá? Mas entra. Tá? Na década de 80, de 70, de 90, era muito difícil de você entrar no Canadá. Hoje é mais fácil. Tá? Na Alemanha, a gente tem um efeito da xenofobia. O que é xenofobia? É o pavor, é o horror a imigrante. Mas a galera meio que aceita, meio que de nariz torcido, por causa dessas vagas de emprego. Tá? Uma parada que reflete muito bem isso, essa mudança de mentalidade, essa mudança de estrutura dessas sociedades, são as seleções nacionais de futebol. Tá? Se você pegar, por exemplo, uma foto da seleção de 82 da Alemanha, ela vai ser majoritariamente branca. Aquele padrão branco, louro, de olho azul. Se você pegar a foto da Alemanha na última Copa, tipo 40% pelo menos da seleção é negra. Tá? Da galera vinda da África. Um dos grandes craques da França, Zidane, é de ascendência argelina. Mbappé, né? O craque da Copa de 2018, a família é da África também. Né? Então, assim, isso nos demonstra o perfil dessas sociedades. Então é importante a gente entender também que o perfil dessas sociedades é um perfil envelhecido. Tá? É um perfil envelhecido com a parte adulta também dessa população entre 18 e 60 anos se inserindo no mercado de trabalho. Existe até uma pressão
sobre essa entrada no mercado de trabalho, sobre estudos. Por exemplo, no Japão, o índice de suicídios entre 16 e 22 anos é o maior do mundo. Mas não por, tô deprimido que ninguém gosta de mim. Não é isso, tá? Não estou relativizando, mas a pressão pela aprovação no vestibular, pela inserção desse jovem no mercado de trabalho, toda essa pressão, esses jovens absorvem muito para eles, tá? Até por uma mentalidade de compromisso com o futuro, né? De se desenvolver, de se desenvolver sua sociedade, desenvolver sua família, e o índice de suicídios lá é relacionado a esse tipo de pressão, tá? É o maior do mundo entre jovens ingressantes no mercado de trabalho, ingressantes também como possíveis ingressantes na faculdade, beleza? Então a gente vai ter a transição demográfica como uma mudança estrutural na população, tá? Você deixa de ter uma população muito jovem com muito nascimento para ter uma população envelhecida, tá? Então, quando a gente vai ver as reformas na Previdência, tá? Não é defendendo aqui, mas a forma com que se faz é polêmica, no mínimo, que a gente pode dizer, mas talvez seja necessário fazer, porque a população idosa há 15 anos atrás era muito menor do que a de hoje. Era muito menor do que a de hoje, tá? Então, assim, a reforma na Previdência ela tem que ser pensada. Talvez não, de uma forma justa para todo mundo, tá? Mas ela tem que ser pensada. Talvez não seja justa nesse momento, tá? Da forma que foi pensada. Mas ela está sendo ainda debatida, amplamente debatida, não só no Brasil, mas em outros países. Na França, lá deu um tumulto danado, que a população foi para a rua, quebrou tudo, né? Foi até revista pelo governo devido a isso. Mas, assim, é uma mudança na estrutura da população. A população deixa de ser de um tipo e passa a ser de outro, tá? Na pirâmide etária, então, a gente vai ter dois grupos majoritários, de homens e de mulheres, tá? Cada país vai ter uma pirâmide etária diferente, tá? E de acordo com a época, essa pirâmide etária ela vai mudando. Conforme a transição demográfica vai acontecendo, essa pirâmide etária também vai mudando. Então, assim, no momento onde você tem uma pirâmide etária de base de jovens muito larga, muito grande, na quarta, quinta fase, aí você já tem uma pirâmide etária pelo menos equilibrada, pelo menos mais igualitária, tá? Onde o número de jovens, adultos e idosos é mais ou menos o mesmo, e o número de idosos crescendo vertiginosamente, beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado pela audiência, tamo junto, até o próximo vídeo. Aulas sobre